Tá? A primeira transformação se deu quando, na Alemanha, um general chamado Karl Haushofer leu esta conferência, né? Eu tenho aqui a conferência, eu consegui um PDF do original, então foi publicado no Geographical Journal em 2004, seguido das discussões que houve ali na ocasião. Então, Haushofer, ele leu isso numa época em que ele estava exercendo uma função diplomática no Japão. E ele, no Japão, ele teve isso já foi depois desta conferência aqui, né? E no Japão, esse Haushofer, ele teve uma experiência muito interessante. Ele, por um lado, ele estava meditando o fracasso alemão na Primeira Guerra Mundial. E ele notou que a formação da oficialidade alemã e da liderança política alemã dava muita atenção aos aspectos jurídicos e administrativos, mas nada àquilo que ele viria a chamar geopolítica. Antes da geopolítica existia naturalmente um negócio chamado geografia política, que é a descrição, vamos dizer, das várias fronteiras, jurisdições, etc., etc. Quer dizer, é a divisão política do planeta, né? Então, você pode ver qualquer atlas, você vai ver que você tem lá um mapa, por exemplo, você tem um mapa geológico, você tem um mapa econômico, você tem um mapa político, que são as fronteiras. Mas a geografia política era apenas descritiva. E Haushofer viu em ação no Japão algo a qual depois ele daria a formulação explícita, teórica, e que ele chamaria de geopolítica. Então, primeiro, o regime japonês era um regime quase totalitário, quer dizer, o governo controlava tudo, você tinha um parlamento, mas a função do parlamento é apenas carimbar o decreto do imperador. O governo exercia controle total sobre a opinião pública e fazia isso, vamos dizer, num ambiente já socialmente propício, onde os indivíduos não tinham a menor importância, o que importava eram as famílias e comunidades, né? Então, onde não se tinha sequer a ideia, vamos dizer, de uma independência de opiniões individuais, né? E nessa atmosfera, o governo japonês exercia uma pressão constante sobre a opinião pública para mantê-la em estado de alarma, anunciando dois problemas. Primeiro, a superpopulação e, segundo, a possível falta de comida. Então, dizia que a população japonesa estava crescendo mais do que o território comportava e, em breve, não haveria comida para todos. As duas coisas eram mentiras, porque, conforme o próprio Haushofer percebeu, ele notou que a densidade populacional do Japão na época era menor que a da Alemanha, né? E, segundo, problema de comida não havia, porque o Japão era totalmente autossuficiente em matéria de produção de alimentos. Praticamente não tinha que importar nada. E a alimentação era abundante. Então, ele notou que se havia, vamos dizer, esta constante propaganda do governo para manter as pessoas em estado de alarma quanto a esses pontos, não era para enfrentar problemas reais que já estivessem se manifestando ou que se pudesse esperar para as próximas décadas. O que o governo japonês estava fazendo era realmente preparar uma expansão imperialista. E isso logo se observou quando um oficial japonês foi morto na Coreia e imediatamente o Japão, sem declarar guerra e sem dizer que estava fazendo nada, simplesmente invadiu a Coreia, né? E tomou posse do lugar extraoficialmente. Como não houve declaração de guerra nem coisa nenhuma, como tudo foi feito mais ou menos na moita, então simplesmente não houve reação da comunidade internacional. Então Haushofer viu aquilo e ficou maravilhado. Ele disse, olha, é isso que nós precisamos fazer. Então, e ele, quando volta para a Alemanha, então ele funda o tal do Instituto de Geopolítica e uma revista de geopolítica e começa a tentar fazer a cabeça dos políticos
no sentido de despertar o interesse deles para essa nova disciplina que ele criou, chamada geopolítica. Ora, a geopolítica consiste em fazer exatamente o que o Japão fez. Quer dizer, você vai usar todos os dados fornecidos pela geografia política, pela geografia humana, geografia econômica, etc., 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 em vista de um plano de governo. Quer dizer que a geopolítica não é uma ciência teórica. É uma ciência que visa, diz ele, a preparar o estadista. E é uma ciência na qual o Estado é visto não como uma entidade estática, tal como na geografia política. Na geografia política você vê lá uma fronteira definida, né, jurisdições definidas, etc., etc. Mas vê o Estado como uma entidade dinâmica, quer dizer, uma entidade em crescimento. Tá certo? Então quer dizer que a ideia da expansão internacional, a ideia do imperialismo, em suma, está no coração mesmo da geopolítica, né? Então, nós podemos definir quase que a geopolítica como a arte do imperialismo, né? A ciência e a arte do imperialismo. Então, é uma ciência ou arte que vive numa fronteira muito indefinida entre o conhecimento teórico e a ação política. É uma articulação dessas duas coisas. Então, é claro que o estatuto científico dela é uma coisa altamente duvidosa, tá certo? Mesmo porque a utilização de informações falsas de ordem geográfica era um dos elementos fundamentais da operação que ele viu se desempenhar no Japão. E foi justamente isso que o impressionou. Quer dizer, o governo japonês, usando de informações falsas, criava um estado de medo com relação a dois problemas que não existiam. Então, a pretexto de resolver os problemas inexistentes, lançava-se uma operação imperialista muito bem sucedida. E o Haushofer achou que era justamente isso que tinha faltado na Alemanha durante a Primeira Guerra. Ele diz, nós atacamos para todos os lados ao mesmo tempo, sem nenhum plano geopolítico. Então ele começou a formar, né, políticos e militantes, adestrando-os nessa técnica geopolítica, né? Claro que o preceito fundamental da geopolítica é que o solo é o elemento principal do poder. Tá certo? É ali que estão as riquezas, as possibilidades econômicas, etc., etc. Então, também se pode definir a geopolítica como a arte de você conquistar território, utilizando os recursos da maneira mais econômica e prática possível. Quer dizer, há um planejamento racional da ação, tá certo? Mas não se pode dizer que isso tem uma estrutura inteiramente científica. Por quê? Porque as decisões de Estado na verdade, são atos de vontade. Quer dizer, um Estado não é obrigado a ter uma política de expansão imperialista. Ele tem se ele quiser, então alguém precisa tomar a decisão. Então, mais tarde, é curioso que, ao mesmo tempo, está se desenvolvendo com Carl Schmitt uma nova teoria da Constituição, né? Não só com Carl Schmitt, mas Hans Kelsen. Hans Kelsen tinha descrito uma Constituição como um sistema de lógica normativa. Quer dizer, você tem uma norma fundamental e dessas normas da norma fundamental tem que decorrer, né, as normas secundárias menores até as últimas leis, decretos municipais, etc., etc. Em princípio, tudo tem que estar coerente com a Constituição e a Constituição inteira com a norma fundamental que determina o conjunto. Mas aí surge a discussão da onde nós tiramos a norma fundamental. Então entra um segundo teórico, que é Carl Schmitt, e ele diz, a norma fundamental é determinada pela vontade do Estado. Isso chamou-se, então, decisionismo. Quer dizer, a norma fundamental não precisa se justificar, né? É o famoso filo porque quilo. O governante determina que tem que ser assim e está acabado, como o governo japonês decidiu que tinha que aumentar o seu território, ainda que não precisasse do território. Então, a norma fundamental não pode ser discutida. É claro que, mais tarde, os nazistas se prevaleceram das duas teorias, tanto da teoria jurídica do Carl Schmitt,
quanto da geopolítica do Haushofer. Porém, o Carl Schmitt permaneceu mais ou menos alheio e inocente nessa coisa. Ele simplesmente tentou explicar como as coisas são na realidade. Ao passo que o Haushofer fez um esforço pessoal muito grande para penetrar no meio nazista, porque ele viu que era o único partido que estava crescendo, que tinha possibilidades de alcançar o poder. Então ele, sem acreditar muito no negócio nazista, né, ele se infiltrou no meio dos oficiais nazistas para fazer deles agentes do seu próprio plano geopolítico. Né? Então, assim, os nazistas estavam usando o Haushofer, ele estava usando os nazistas. Né? Entre os alunos dele, houve um chamado Rudolf Hess, que depois veio a se tornar um dos principais assessores do Hitler. E quando houve aquela tentativa fracassada de golpe de Estado na Alemanha em 1927, quando Hitler e Rudolf Hess foram parar na cadeia, o Haushofer fazia constantes visitas ao Rudolf Hess, que tinha sido seu aluno, e ensinava algumas coisas ao Hitler e ao Rudolf Hess. Quando se lê o Mein Kampf, você vê que a influência das teorias geopolíticas do Haushofer está bastante nítida lá, mas não se sabe se foi só isso que ele passou aos dois.